A bruma espessa erguia-se das terras baixas como um manto de segredos suspensos entre o céu e a terra. Nas montanhas de Portugal, onde os antigos caminhos serpenteavam entre rochas milenares, havia mistérios que nem os mais eruditos escribas ousavam registrar nos seus pergaminhos. Era nestas terras que começou a verdadeira história do Lemegeton, muito antes das lendas falarem do rei Salomão e dos seus 72 demônios. As primeiras sementes desta obra sombria foram plantadas quando os templários chegaram às terras lusitanas, trazendo consigo mais do que espadas e cruzes. Nos seus cofres secretos, guardavam textos antigos copiados dos subterrâneos de Jerusalém, escritos em línguas que faziam os homens santos benzeram-se 3 vezes antes de as pronunciar. Eram fragmentos de conhecimentos proibidos, arrancados aos templos destruídos de civilizações esquecidas. O convento de Cristo em Tomar tornou-se não apenas uma fortaleza militar, mas um santuário de saberes ocultos. Nas suas criptas mais profundas, onde nem a luz do sol nem as orações dos monges conseguiam penetrar, os templários iniciados trabalhavam com textos que fariam os próprios demônios estremecer de reconhecimento. Era ali que começaram a traduzir e adaptar os antigos rituais, transformando-os numa linguagem que as mentes portuguesas pudessem compreender e dominar. Entre os muros de pedra do convento, onde as sombras dançavam perpetuamente com as chamas das velas, um manuscrito singular começou a tomar forma. Não era apenas uma tradução, mas uma síntese poderosa de tradições mágicas que vinham desde os tempos dos faraós do Egito, passando pelos magos babilônicos e chegando aos cabalistas hebreus. Os templários portugueses, longe dos olhares inquisidores de Paris e Roma, tinham a liberdade necessária para prosseguir com este trabalho perigoso. De Gonçalo de Magalhães era o mais erudito entre os iniciados. As suas mãos, calejadas tanto pelo manejo da espada quanto pela pena de escrever, tremiam ligeiramente sempre que abria o cofre de ferro onde guardava os fragmentos mais antigos. Sabia que ali residia um poder que poderia tanto salvar almas quanto condená-las à perdição eterna. Era ela quem decifrava os símbolos estranhos, traduzindo-os para o português medieval com um cuidado quase religioso. Os 72 nomes que mais tarde seriam conhecidos como os Demônios de Salomão não eram invenções hebraicas, mas sim adaptações de entidades muito mais antigas. Cada nome carregava em si ecos de deuses esquecidos, de espíritos que já assombravam a humanidade quando Roma ainda não passava de um sonho nas colinas itálicas. Astaroth ecoava a grande deusa Astarte dos fenícios. Belfegor recordava os rituais sanguinários do Monte Pior, e Asmodeus sussurrava em línguas que antecediam o próprio aramaico. Nos pergaminhos que Fra Gonçalo copiava com extremo cuidado, cada demônio recebia não apenas um nome, mas uma personalidade completa, com os seus poderes específicos, as suas preferências e os rituais exatos necessários para os invocar. Mas o verdadeiro gênio da adaptação portuguesa estava na forma como estes rituais foram modificados para se adequarem à mentalidade e aos recursos disponíveis nas terras lusitanas. As ervas necessárias para os círculos mágicos foram substituídas por plantas que cresciam nos campos portugueses. O incenso oriental deu lugar ao olíbano recolhido nas igrejas locais. Os metais preciosos exigidos pelos textos originais foram adaptados para incluir o ferro das montanhas e o cobre das minas que os árabes tinham explorado. Cada modificação era cuidadosamente testada, primeiro em pequenos rituais, depois em invocações mais complexas que faziam as próprias pedras do convento soar um orvalho frio e estranho. As noites eram longas naqueles tempos, especialmente no inverno,
quando o vento uivava entre as ameias do castelo como um coro de almas penadas. Era nessas horas que Fra Gonçalo e os seus companheiros se reuniam na cripta secreta, onde um altar de mármore negro servia para os seus trabalhos mais delicados. Ali, à luz de velas feitas com cera de abelhas criadas pelos próprios monges, eles praticavam a arte que alguns chamariam de demoníaca e outros de divina. O primeiro sucesso veio numa noite de São Bartolomeu, quando conseguiram fazer aparecer uma figura sombria no centro do círculo cuidadosamente traçado com giz consagrado. A entidade que respondeu pelo nome de Malfas apareceu como uma grande coruja de olhos vermelhos que falava com voz de homem adulto. As suas primeiras palavras em português foram tão perfeitas que Fra Gonçalo compreendeu imediatamente que estava perante algo muito mais antigo e inteligente do que tinha imaginado. A conversa que se seguiu durou até ao amanhecer e revelou segredos que transformaram completamente a compreensão dos templários sobre a natureza da magia e do próprio universo. Malfas explicou que os demônios não eram seres malignos caídos do céu, mas sim aspectos fragmentados da consciência primordial que existia antes da criação do mundo. Cada um representava uma força fundamental do cosmos, e invocá-los não era pecado, mas sim uma forma de comunicar diretamente com as forças que moviam a realidade. Esta revelação mudou todo o rumo do trabalho. Em vez de simples feitiços e malefícios, o Lemegeton português começou a incluir rituais de transformação espiritual, métodos para compreender os mistérios mais profundos da existência e técnicas para harmonizar a alma humana com as forças cósmicas fundamentais. Era uma magia muito mais sofisticada e perigosa do que qualquer coisa que tivesse existido antes. Com o passar dos anos, à medida que mais demônios eram contactados e mais segredos revelados, o manuscrito cresceu até se tornar uma obra de proporções monumentais. Cada demônio contribuía com conhecimentos únicos. Andromálios ensinava a descobrir tesouros escondidos e desmascarar ladrões. Buer revelava os segredos das ervas medicinais e da cura de doenças. Crocel mostrava como compreender os mistérios da água e do gelo, e assim por diante. Mas não eram apenas conhecimentos práticos. Muitos demônios falavam de filosofia, de matemática, de astronomia e de outras ciências que só chegariam ao conhecimento comum séculos mais tarde. Vallefort dissertava sobre a verdadeira natureza do tempo e do espaço. Marchosias explicava os princípios da harmonia musical que governava tanto as esferas celestes quanto as vibrações da alma. E Fênix recitava poesias numa língua que fazia chorar qualquer um que a escutasse, independentemente de compreender ou não o seu significado. Os templários compreenderam que estavam a lidar com uma fonte de conhecimento praticamente inesgotável. Cada sessão revelava novos aspectos, novas possibilidades, novos caminhos para explorar. O manuscrito crescia noite após noite, página após página, até se tornar numa biblioteca inteira de sabedoria oculta. Era necessário criar sistemas de organização, índices, referências cruzadas e códigos secretos para manter tudo organizado e seguro. A segurança tornou-se uma preocupação constante. Embora Portugal fosse mais tolerante do que outros reinos cristãos, ainda havia limites para o que poderia ser aceite, mesmo numa ordem militar com tanto prestígio quanto os templários. Os manuscritos foram divididos em várias cópias, cada uma guardada num local diferente. Algumas nas criptas de Tomar, outras nos castelos de Monsanto e Almurol, e as mais perigosas numa cripta secreta escavada debaixo da própria sé de Lisboa. O sistema de códigos desenvolvido pelos templários portugueses era de uma sofisticação impressionante. Cada página parecia conter apenas orações e meditações religiosas
para quem não soubesse ler nas entrelinhas. Mas para os iniciados, cada palavra tinha múltiplos significados. Cada símbolo religioso escondia instruções precisas para rituais, e cada iluminura decorativa continha diagramas mágicos disfarçados de arte sacra. À medida que o século XIII avançava, a reputação dos templários portugueses começou a crescer em círculos muito discretos. Magos e alquimistas de toda a Europa faziam peregrinações secretas a Portugal, não para visitar santuários religiosos, mas para tentar obter acesso aos conhecimentos que se dizia estarem guardados nos conventos templários. Muitos foram rejeitados, mas alguns poucos, considerados dignos, foram iniciados nos mistérios menores. Estes iniciados estrangeiros trouxeram consigo os seus próprios conhecimentos, criando uma síntese ainda mais rica. Um alquimista árabe de Córdoba contribuiu com técnicas de destilação que permitiam criar incensos mais puros e potentes. Um cabalista judeu de Sevilha trouxe métodos de cálculo numerológico que revelaram correspondências ocultas entre os nomes dos demônios e as forças astrológicas. Um filósofo grego de Constantinopla partilhou fragmentos de textos neoplatônicos que explicavam a teoria por trás dos fenômenos que os templários observavam. Esta fusão de tradições criou algo completamente novo, um sistema mágico que era simultaneamente profundamente português e universalmente aplicável. Os rituais podiam ser praticados em qualquer lugar do mundo, mas eram especialmente potentes em solo português, onde as energias telúricas particulares da Península Ibérica amplificavam os seus efeitos. As lendas posteriores que atribuíram o Lemegeton ao rei Salomão não eram completamente falsas, mas eram incompletas. Salomão tinha realmente contactado muitos destes demônios, mas os seus métodos eram primitivos comparados com as técnicas refinadas que os templários portugueses desenvolveram. O verdadeiro Lemegeton era uma evolução, uma versão aperfeiçoada dos antigos métodos salomônicos, adaptada para uma era mais sofisticada e uma compreensão mais profunda da natureza da realidade. Fra Gonçalo envelheceu trabalhando nestes mistérios e, quando sentiu a aproximação da morte, tomou uma decisão que mudaria o destino do Lemegeton para sempre. Em vez de permitir que o conhecimento morresse com ele, escolheu 3 discípulos de confiança e transmitiu-lhes não apenas os manuscritos, mas também as técnicas secretas de memorização que permitiam preservar os aspectos mais súbitos dos rituais, aqueles que não podiam ser escritos. Estes 3 discípulos, Fra Martinho de Guimarães, Fra Pedro de Coimbra e Fra João de Évora, espalharam-se pelo reino após a morte do mestre, cada um estabelecendo a sua própria escola secreta de estudos ocultos. Era o início da dispersão do conhecimento, que eventualmente levaria o Lemegeton a escapar dos círculos templários e a penetrar na cultura popular portuguesa. Fra Martinho estabeleceu-se numa torre isolada nas montanhas do Gerês, onde desenvolveu particularmente os aspectos curativos do Lemegeton. Os seus rituais para invocar demônios especializados em medicina tornaram-se lendários entre os povos das aldeias circundantes, que começaram a procurá-lo sempre que as práticas médicas convencionais falhavam. Ele criou versões simplificadas de alguns rituais, adaptadas para serem praticadas por pessoas sem treino formal, mas manteve os segredos mais perigosos guardados para si próprio. Fra Pedro escolheu Coimbra como base, aproveitando a proximidade da universidade nascente para estudar a intersecção entre a magia demoníaca e as ciências naturais. Os seus experimentos com alquimia e astrologia, guiados pelos conhecimentos fornecidos pelos demônios, resultaram em descobertas que antecipavam desenvolvimentos científicos que só seriam oficialmente reconhecidos séculos mais tarde. Ele compreendeu, por exemplo, que as influências astrológicas eram reais,
mas funcionavam através de radiações subtis que podiam ser medidas e manipuladas. Fra João dirigiu-se para sul, estabelecendo uma pequena comunidade secreta nos arredores de Évora. Ali, concentrou-se nos aspectos proféticos e divinatórios do Lemegeton, desenvolvendo técnicas para usar os demônios como fontes de informação sobre o futuro. Os seus métodos eram tão precisos que começaram a atrair a atenção de membros da nobreza, que procuravam vantagens nas suas intrigas políticas. Esta dispersão teve consequências imprevistas. À medida que cada escola desenvolveu as suas próprias especialidades, começaram a surgir variações no Lemegeton original. Fra Martinho adicionou rituais de cura que invocavam demônios benevolentes especializados na regeneração física. Fra Pedro incorporou fórmulas alquímicas que permitiam aos demônios manifestarem-se através de reações químicas controladas. Fra João desenvolveu métodos de adivinhação que combinavam a invocação demoníaca com técnicas de transe e visão estática. Estas variações não eram vistas como corrupções do texto original, mas como evoluções naturais. Os próprios demônios encorajavam esta experimentação, explicando que a magia verdadeira era uma arte viva que devia crescer e adaptar-se às necessidades de cada época e lugar. O Lemegeton não era um texto fixo, mas sim um sistema em constante desenvolvimento. Com o tempo, fragmentos destes conhecimentos começaram a infiltrar-se na cultura popular portuguesa. Curandeiros das aldeias começaram a usar versões simplificadas dos rituais para tratar doenças que os métodos tradicionais não conseguiam curar. Adivinhos incorporaram técnicas do Lemegeton nos seus métodos de predizer o futuro. Mesmo alguns membros do clero regular, inicialmente hostis a estas práticas, começaram a reconhecer a sua eficácia e a encontrar formas de as conciliar com a doutrina cristã. Esta integração na cultura popular foi facilitada pela natureza específica da religiosidade portuguesa. Ao contrário de outros países europeus, onde a distinção entre sagrado e profano era rígida, em Portugal sempre houve uma tendência para sincretismo, para encontrar pontos de contacto entre diferentes tradições espirituais. Os demônios do Lemegeton foram gradualmente reinterpretados não como inimigos de Deus, mas como aspectos menores da criação divina, servindo funções específicas no grande plano cósmico. Esta reinterpretação foi fundamental para a sobrevivência do Lemegeton durante os períodos mais repressivos da história portuguesa. Quando a Inquisição chegou a Portugal, muitos textos mágicos foram destruídos, mas o Lemegeton sobreviveu porque tinha sido tão bem integrado na cultura popular que se tornou quase impossível distinguir entre práticas pagãs e tradições cristãs. Os próprios demônios parecem ter contribuído para esta camuflagem. Durante as sessões de invocação realizadas no século XVI, muitos deles expressaram preocupação com a crescente repressão religiosa e ofereceram instruções específicas sobre como disfarçar os rituais como práticas piedosas. Buer, por exemplo, ensinou como transformar um ritual de cura demoníaca numa oração a São Rafael Arcanjo, de forma que produzisse os mesmos efeitos, mas fosse completamente indetectável para os inquisidores. Esta adaptabilidade revelou um aspecto fundamental da natureza demoníaca que não tinha sido completamente compreendido nos textos originais. Os demônios não eram entidades fixas e imutáveis, mas sim forças dinâmicas que se adaptavam às circunstâncias e às necessidades dos seus invocadores. Eram simultaneamente antigos e modernos, universais e locais, poderosos e súbitos. À medida que Portugal expandia o seu império marítimo, o Lemegeton viajou com os exploradores e colonos portugueses, espalhando-se pelo Brasil, pela África, pela Ásia e pelas Ilhas Atlânticas. Em cada novo território, sofria novas adaptações, incorporando elementos das tradições locais
e criando sínteses ainda mais ricas e complexas. No Brasil, por exemplo, o Lemegeton encontrou-se com as tradições xamânicas indígenas e com as religiões africanas trazidas pelos escravos. Esta mistura resultou em formas de magia demoníaca que eram simultaneamente reconhecíveis como derivadas do texto original português e completamente transformadas pelas novas influências. Os demônios aprenderam a comunicar através dos orixás africanos e dos espíritos da floresta amazônica, criando uma rede de correspondências que abrangia múltiplas tradições espirituais. Na Ásia, o encontro com as tradições budistas e hindus revelou que muitos dos demônios do Lemegeton tinham contrapartidas nas cosmologias orientais. Alguns eram reconhecidos imediatamente como versões ocidentais de entidades bem conhecidas no tantrismo tibetano ou no shivaísmo cachemira. Esta descoberta sugeriu que os demônios eram manifestações de forças arquétipas universais que se expressavam de formas ligeiramente diferentes em cada cultura. Em África, especialmente em Angola e Moçambique, o Lemegeton fundiu-se com tradições de possessão espiritual que eram muito mais antigas do que qualquer coisa conhecida na Europa. Os curandeiros locais compreenderam instintivamente os princípios por trás dos rituais portugueses e conseguiram adaptá-los aos seus próprios métodos com uma facilidade que surpreendeu os missionários católicos. Estas sínteses globais enriqueceram enormemente o Lemegeton original. Quando os textos modificados regressaram a Portugal através das redes comerciais do Império, trouxeram consigo novos métodos, novas perspectivas e novos entendimentos sobre a natureza da magia demoníaca. O resultado foi uma tradição que era simultaneamente profundamente enraizada na cultura portuguesa e genuinamente universal na sua aplicabilidade. Durante o século XVII, período áureo desta síntese global, surgiram em Lisboa círculos de estudo que reuniam magos, vindos de todos os cantos do Império Português. Estas reuniões secretas, disfarçadas como encontros de comerciantes ou reuniões religiosas, serviam para trocar conhecimentos e experiências sobre as diferentes variações do Lemegeton que se tinham desenvolvido em diferentes partes do mundo. Foi numa destas reuniões que se compreendeu finalmente a verdadeira natureza do fenômeno demoníaco. Os demônios não eram entidades separadas e independentes, mas sim aspectos de uma consciência cósmica muito mais vasta que se fragmentara no início dos tempos. Cada demônio representava uma faceta desta consciência original, especializada numa área particular do conhecimento ou do poder. Esta compreensão explicava por que é que os demônios eram simultaneamente tão antigos e tão adaptáveis. Eram fragmentos da mente primordial que existia antes da criação do universo físico, mas que continuavam a evoluir e a aprender através das suas interações com os seres humanos. Cada invocação, cada ritual, cada conversa com um magus humano acrescentava algo à sua experiência e conhecimento. O Lemegeton, nesta perspectiva, não era apenas um manual de magia, mas sim um método para participar num diálogo cósmico que tinha começado no início dos tempos e que continuaria até ao fim de todas as coisas. Era uma forma de comunicação direta com a própria essência criativa do universo, um meio de aceder aos conhecimentos e poderes que eram anteriores a qualquer religião ou filosofia humana. Esta revelação transformou a atitude dos praticantes portugueses em relação ao seu trabalho. Em vez de se verem como magos manipulando forças externas, começaram a compreender-se como participantes num processo de evolução cósmica. Cada ritual era um ato de cocriação, cada invocação uma colaboração com as forças fundamentais da existência. As implicações desta compreensão eram profundas.
Se os demônios eram aspectos fragmentados da consciência primordial, então trabalhar com eles não era uma forma de se rebelar contra Deus, mas sim de participar mais diretamente na obra da criação. Era uma forma de misticismo prático que permitia experienciar diretamente as forças que moviam o universo. Esta perspectiva mística do Lemegeton influenciou profundamente a espiritualidade portuguesa dos séculos seguintes. Muitos santos e místicos católicos portugueses, embora nunca admitissem publicamente, incorporaram técnicas derivadas do Lemegeton nas suas práticas contemplativas. As visões de Santa Teresa de Ávila, as experiências místicas de São João da Cruz e os êxtases proféticos de muitos beatos e visionários portugueses mostram influências claras dos métodos de invocação demoníaca desenvolvidos pelos templários. A própria natureza sincrética da religiosidade popular portuguesa deve muito a esta tradição oculta. A facilidade com que os portugueses incorporaram elementos de outras tradições espirituais, criando sínteses originais onde quer que se estabelecessem, reflete uma mentalidade que foi moldada pelos princípios fundamentais do Lemegeton. A compreensão de que todas as tradições espirituais são aspectos fragmentados de uma verdade mais vasta e que o objetivo do verdadeiro místico é encontrar os pontos de convergência entre estas diferentes manifestações do sagrado. Durante o século XVIII, o Lemegeton português atingiu a sua forma mais refinada. As diferentes escolas que se tinham desenvolvido ao longo dos séculos anteriores começaram a colaborar de forma mais sistemática, partilhando seus descobrimentos e criando uma síntese que incorporava o melhor de cada tradição. O resultado foi uma versão do texto que era simultaneamente mais completa e mais acessível do que qualquer coisa que tivesse existido antes. Esta versão final incluía não apenas os rituais clássicos de invocação, mas também métodos avançados de preparação espiritual, técnicas de proteção psíquica, sistemas de correspondência que ligavam os demônios a todos os aspectos da experiência humana, e até mesmo práticas de integração psicológica que ajudavam os praticantes a absorver e processar as experiências intensas que resultavam do contato direto com as forças demoníacas. Mais importante ainda, esta versão final incluía uma teoria completa sobre a natureza da realidade que explicava como e por que é que a magia demoníaca funcionava. Esta teoria, baseada em séculos de experiência prática e observação cuidadosa, antecipava muitas descobertas da física e da psicologia modernas sobre a natureza da consciência e da realidade. A influência desta síntese estendeu-se muito para além dos círculos mágicos tradicionais. Filósofos como Antero de Quental e poetas como Fernando Pessoa mostraram nas suas obras influências claras das ideias desenvolvidas pelos praticantes do Lemegeton português. A própria noção pessoana de heterônimos ecoa a compreensão demoníaca de que a consciência individual é na realidade uma multiplicidade de aspectos ou personalidades fragmentadas. A arquitetura portuguesa, especialmente a dos mosteiros e igrejas manuelinas, incorpora simbolismos derivados do Lemegeton de formas súbitas, mas reconhecíveis para quem sabe ver. Os motivos decorativos que parecem puramente ornamentais são, na realidade, diagramas mágicos disfarçados, e a própria estrutura espacial de muitos edifícios segue princípios que optimizam a energia espiritual de acordo com os ensinamentos dos demônios arquitetônicos, como Malfas e Andromálios. A música portuguesa também foi profundamente influenciada por esta tradição. O fado, com o seu poder único de evocar estados alterados de consciência e de tocar diretamente as emoções mais profundas, utiliza escalas e progressões harmônicas que foram originalmente desenvolvidas para facilitar a comunicação com os demônios musicais.
Os próprios fadistas, embora geralmente inconscientes das origens ocultas da sua arte, funcionam como médiuns involuntários, canalizando forças espirituais que transformam tanto eles próprios quanto seus ouvintes. Até a culinária portuguesa mostra influências do Lemegeton. Muitos dos pratos tradicionais incorporam combinações específicas de ervas e especiarias que foram originalmente desenvolvidas como oferendas rituais a diferentes demônios. O bacalhau, por exemplo, preparado de acordo com certas receitas tradicionais, contém elementos que facilitam a comunicação com espíritos aquáticos, enquanto alguns doces conventuais seguem fórmulas que eram usadas para invocar demônios associados à abundância e à prosperidade. Esta integração profunda na cultura portuguesa explica por que é que o Lemegeton sobreviveu a todos os períodos de perseguição e repressão. Não era simplesmente um texto esotérico mantido por uma elite de iniciados, mas sim um sistema de conhecimento que se tinha tornado parte integrante da identidade cultural portuguesa. Destruí-lo teria significado destruir aspectos fundamentais da própria Portugalidade. A chegada do século XIX trouxe novos desafios e oportunidades. O iluminismo e o racionalismo científico criaram um ambiente menos favorável às práticas mágicas tradicionais, mas também abriram novas possibilidades para compreender os fenômenos demoníacos de perspectivas mais sofisticadas. Alguns praticantes do Lemegeton começaram a explorar as conexões entre a magia e as descobertas emergentes da psicologia e da física. Foi durante este período que se compreendeu que muitos dos efeitos atribuídos à magia demoníaca podiam ser explicados em termos de o que mais tarde seria chamado de inconsciente coletivo. Os demônios, nesta perspectiva, eram arquétipos psíquicos que existiam na psique humana desde os tempos mais remotos, e os rituais de invocação eram métodos para aceder a estes aspectos ocultos da mente. Esta interpretação psicológica não contradizia a compreensão tradicional, mas sim complementava-a. Os demônios podiam ser simultaneamente forças cósmicas objetivas e estruturas arquétipas da psique humana. A distinção entre interior e exterior era ela própria uma ilusão criada pela consciência racional limitada. Na realidade mais profunda acedida através dos rituais do Lemegeton, todas as fronteiras se dissolviam e revelava-se a unidade fundamental de todas as coisas. O século XX trouxe ainda mais desenvolvimentos surpreendentes. A descoberta da física quântica revelou que o universo funcionava de acordo com princípios que os praticantes do Lemegeton tinham compreendido intuitivamente há séculos. A noção de que a observação afeta a realidade observada, que a matéria e energia são intercambiáveis e que existem dimensões da realidade para além das que são acessíveis aos sentidos normais, eram todas ideias familiares aos magos portugueses que tinham trabalhado com os demônios do Lemegeton. Alguns físicos portugueses do século XX, como Mário Silva e Antônio Brotas, embora nunca admitissem publicamente, foram influenciados pelos insights sobre a natureza da realidade que encontraram nos manuscritos do Lemegeton, que ainda circulavam em círculos acadêmicos discretos. As suas contribuições para o desenvolvimento da mecânica quântica em Portugal devem muito aos princípios fundamentais que os templários portugueses tinham descoberto através da sua comunicação com os demônios. A psicologia também foi transformada por estas influências ocultas. Carl Jung, durante uma visita secreta a Portugal em 1932, teve acesso a alguns manuscritos do Lemegeton através de contactos na Universidade de Coimbra. As suas teorias posteriores sobre o inconsciente coletivo, os arquétipos e a sincronicidade mostram claramente a influência desta exposição aos conhecimentos demoníacos portugueses.
Mesmo a literatura portuguesa do século XX foi moldada por esta tradição oculta. Fernando Pessoa, como já mencionado, mas também escritores como Miguel Torga, Virgílio Ferreira e José Saramago incorporaram nas suas obras insights sobre a natureza da realidade e da consciência que derivavam diretamente da tradição do Lemegeton português. A própria noção saramaguiana de que a realidade é maleável e pode ser alterada pela percepção e pela vontade ecoa os ensinamentos fundamentais dos demônios sobre a natureza ilusória das aparências superficiais. Hoje, no século XXI, o Lemegeton português continua a evoluir e a adaptar-se às novas circunstâncias. A era digital criou novas possibilidades para preservar e transmitir estes conhecimentos antigos, mas também novos desafios para manter a sua essência espiritual numa época dominada pela tecnologia e pelo materialismo. Alguns praticantes contemporâneos exploram as conexões entre os ensinamentos demoníacos e as descobertas mais recentes da neurociência e da física quântica. Descobriram que muitos dos efeitos tradicionalmente atribuídos aos rituais de invocação podem ser reproduzidos usando técnicas de estimulação eletromagnética do cérebro, sugerindo que os demônios podem ser manifestações de padrões específicos de atividade neural que são normalmente inacessíveis à consciência comum. Outros focam-se nos aspectos ecológicos e ambientais da tradição, explorando como os ensinamentos dos demônios sobre a interconexão de todas as coisas podem contribuir para resolver os problemas ambientais contemporâneos. Descobriram que muitos demônios têm conhecimentos profundos sobre os ciclos naturais e os sistemas ecológicos que podem ser cruciais para desenvolver formas sustentáveis de viver em harmonia com o planeta. A tradição do Lemegeton português também encontrou novas formas de expressão através da arte contemporânea. Artistas como Paula Rego, Julião Sarmento e Pedro Cabrita Reis incorporam simbolismos e técnicas derivadas desta tradição oculta nas suas obras, criando peças que funcionam simultaneamente como arte e como instrumentos mágicos capazes de induzir estados alterados de consciência nos espectadores. A música portuguesa contemporânea também continua a ser influenciada por esta tradição. Compositores como Jorge Peixinho e Emanuel Nunes desenvolveram técnicas compositivas baseadas nos princípios harmônicos ensinados pelos demônios musicais, criando obras que exploram aspectos da experiência auditiva que a música convencional não consegue alcançar. Mesmo a tecnologia portuguesa mostra influências subtis desta tradição oculta. Alguns dos desenvolvedores de software mais inovadores do país aplicam princípios derivados do Lemegeton ao design de interfaces e sistemas, criando programas que interagem com os utilizadores de formas que vão para além da mera funcionalidade técnica e atingem níveis quase mágicos de intuitividade e responsividade. A medicina portuguesa também está a redescobrir algumas das técnicas de cura que foram originalmente desenvolvidas através da comunicação com os demônios curativos do Lemegeton. Médicos e terapeutas pioneiros exploram formas de integrar estes métodos tradicionais com as práticas médicas modernas, criando abordagens holísticas que tratam não apenas os sintomas físicos, mas também os aspectos espirituais e psicológicos da doença. A verdadeira origem do Lemegeton é, portanto, uma história muito mais rica e complexa do que as lendas tradicionais sugerem. Não foi simplesmente uma obra do rei Salomão que chegou a Portugal através de cópias manuscritas, mas sim uma criação original da cultura portuguesa, nascida da síntese entre conhecimentos esotéricos antigos e a genialidade específica dos templários portugueses. Esta obra representa uma das contribuições mais significativas de Portugal para a tradição esotérica mundial. É um sistema de conhecimento que combina rigor intelectual
com profundidade espiritual, precisão técnica com visão mística e aplicabilidade prática com insights filosóficos profundos. Mais importante ainda, o Lemegeton português demonstra a capacidade única da cultura portuguesa para sintetizar e harmonizar tradições aparentemente contraditórias, criando sínteses originais que são mais ricas e poderosas do que qualquer uma das suas componentes isoladas. É um exemplo perfeito da genialidade sincrética que caracteriza o espírito português e que permitiu a este pequeno país na margem ocidental da Europa criar um império global e deixar marcas duradouras em todas as civilizações com que entrou em contato. O legado do Lemegeton português continua vivo hoje, influenciando aspectos da cultura portuguesa que vão desde a arte e a literatura até a ciência e a tecnologia. É um tesouro oculto que espera ser redescoberto e revalorizado por uma nova geração de portugueses interessados em explorar as profundezas mais ricas da sua herança cultural. Os 72 demônios de Salomão chegaram a Portugal não como invasores estrangeiros, mas como sementes antigas que encontraram solo fértil para crescer e florescer em formas completamente novas. Os templários portugueses não foram apenas guardiões passivos deste conhecimento, mas co-criadores ativos que transformaram uma tradição esotérica antiga numa síntese original que continua a evoluir e a inspirar até hoje. Esta é a verdadeira história do Lemegeton português. Não uma simples cópia de um texto antigo, mas uma criação viva que representa o melhor da genialidade cultural portuguesa aplicada aos mistérios mais profundos da existência. É uma história de transformação, síntese e evolução espiritual que mostra como uma pequena nação pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da consciência humana global.